Olá, meu nome é Pedro Olival Lucas, sou professor de Química Analítica na Universidade Federal de Alfenas. O assunto da aula de hoje é equilíbrio de solubilidade. Nós vamos falar dos fatores que afetam o equilíbrio e mais precisamente do efeito do íon comum. O primeiro fator aqui é o efeito da pressão. Cabe lembrar que a pressão ela exerce efeito quando se trabalha principalmente com gases. Mas, quando se fala de equilíbrio de solubilidade, a maioria das reações são efetuadas em meio aquoso, formando sólidos, então a pressão não tem um efeito significativo. O efeito da temperatura tem-se que com o aumento da temperatura ocorre aumento da solubilidade, com poucas exceções, por exemplo, sulfato de césio, sulfato de cálcio. Um outro fato importante é a aplicação das diferenças de temperatura para separação. A separação qualitativa de cloreto de chumbo e cloreto de prata, por exemplo, ela pode ser feita utilizando-se de diferentes temperaturas. Tanto cloreto de prata quanto cloreto de chumbo são insolúveis em temperatura ambiente. Se você tiver uma mistura desses dois cloretos precipitado em um tubo de ensaio, por exemplo, aquecendo essa solução, essa suspensão, o chumbo que estava precipitado pode se solubilizar parcialmente. Depois, separando o sobrenadante e esperando esfriar, tem-se a precipitação do chumbo. Assim você faz a separação qualitativa de chumbo e de prata. Outros fatores, nós temos o efeito da natureza do solvente. Nós temos aquela máxima que polar dissolve polar, então os nossos compostos iônicos, quando em água, vão gerar espécies carregadas, os íons, portanto eles são muito solúveis em água. Então todos os sais iônicos são bastante solúveis em água. Isso devido à interação eletrostática, A água é muito polar, então ela atrai os íons negativos através do seu polo positivo e vice-versa. Mas também existem algumas aplicações em química analítica onde se faz uso de outros solventes. Quando você, por exemplo, complexa um dos íons de um sal pouco solúvel, você pode separá-lo na forma de complexo com solventes orgânicos, por exemplo. Agora, quanto ao efeito da concentração de H+, a gente chama de efeito do pH, mas na verdade é a concentração de H+, eu vou dar aqui um exemplo. Sulfeto de chumbo, ele é um sal pouco solúvel. Então, na presença de ácido nítrico, que é um ácido forte, você consegue solubilizar o sólido sulfeto de chumbo que estiver no corpo de fundo de uma solução, de uma suspensão, formando nitrato de chumbo e ácido sulfídrico, que é o H2S. Bem, nessa reação aqui, que aparentemente simples, trata-se de vários equilíbrios. 1, 2, e aqui são dois equilíbrios juntos. 4 equilíbrios estão envolvidos nessa reação. Um deles é a ionização do próprio ácido forte, que é o ácido nítrico gerando H+. O outro é a solubilização do sulfeto de chumbo, formando chumbo e sulfeto, íons chumbo e sulfeto. E outro é a reação de ionização do H2S. Na verdade, aqui está ao contrário, que é para ficar condizente com a nossa formação aqui. E aqui são duas reações. A primeira ionização formando o HS e a segunda ionização formando o S-2. Bom, se nós somarmos todas essas reações aqui, multiplicando essa por 2, porque nós precisamos de 2 ácidos nítricos, então, considerando todos esses equilíbrios, nós conseguimos explicar o porquê da solubilização do sulfeto de chumbo, porque forma um ácido fraco. A explicação mais simples é essa, formando um ácido fraco e volátil, e provocando então a solubilização do sulfeto de chumbo. Efeito do íon comum. Bom, o efeito do íon comum é aquele famoso efeito de deslocamento do equilíbrio. Então, pela lei da ação das massas, proposta por Le Chatelier, toda vez que você adiciona um reagente, você pode deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos. E se você adiciona produto, você desloca no sentido do reagente. Então, no caso, por exemplo, da solubilidade de cloreto de prata,
Se o cloreto de prata for colocado na forma sólida em um recipiente que contém só água, vai existir uma solubilidade. Mas se eu adicionar nessa solução um pouco de prata ou um pouco de cloreto, que são os íons comuns desse sal, eu posso diminuir a solubilidade. Se eu adiciono prata, vai retirar cloreto do meio, formando AgCl, então a solubilidade do cloreto de prata em soluções contendo íons comuns, no caso prata ou cloreto, é diminuída na presença desses íons. Por exemplo, o cloreto de prata ele diminui cerca de 100 vezes a sua solubilidade quando ele está na presença de 1 vezes 10 a menos 3 de cloreto, ou de prata também. Quando se trata de um íon que não é constituinte do sal de interesse, por exemplo, cloreto de prata, se você adicionar nitrato de prata, também ocorre um certo efeito, que a gente chama de efeito salino. Então, a solubilidade de diferentes eletrólitos pouco solúveis aumenta em solução salina, e é maior do que ela em água. Se por um lado, quando você coloca um íon comum, no caso do AgCl, se for cloreto de prata, diminui a solubilidade, se você colocar um íon que não é comum, que a gente chama de íon estranho, né? Aí você aumenta a solubilidade. É o efeito do aumento da força iônica, das atrações eletrostáticas que aumentam e auxiliam na solubilidade dos sais. Agora nós vamos estudar mais especificamente o efeito do íon comum. Aquele que diz que quando você tem um sal na presença de um íon que é constituinte desse sal, a sua solubilidade diminuirá. Por exemplo, nós vemos aqui, olha, para o cloreto de tálio, quando se aumenta a concentração de cloreto de bário, por exemplo, em solução, vai diminuir a solubilidade do cloreto de tálio. Se você aumenta a concentração de cloreto colocando potássio também. Então, em ambos os casos, ou se você colocar cloreto, ou se você colocar tálio, no caso aqui o tálio na forma de nitrato, ou cloreto na forma de bário ou de potássio, você vai diminuir a solubilidade do sal. Por outro lado, se você coloca um íon que não é constituinte do sal de interesse aqui, essa solubilidade vai aumentar. Nós mostramos nesse gráfico aqui, tanto o nitrato quanto o sulfato de potássio vão aumentar a solubilidade. Vejam que aqui tem um aumento um pouquinho mais pronunciado, que tratam-se de 3 íons, né? Vai dar 2 potássios e um sulfato. Aqui são 2 íons, a quantidade estequiométrica em solução. Aqui temos mais um exemplo, aqui a solubilidade do sulfato de prata. Esses pontilhados, como falei no anterior, são os valores teóricos. Quando calculado, se adiciona sulfato ou adiciona prata, vai diminuir a concentração. E aqui são os valores empíricos. Por exemplo, colocando prata numa solução onde se tem sulfato de prata, você vai diminuir a solubilidade do sulfato de prata. Se colocar sulfato também, nessas duas formas aqui, você vai sempre diminuindo a solubilidade. Quando os íons são estranhos, tanto nitrato quanto potássio, nitrato ou magnésio, outra vez a gente aumenta a solubilidade. Agora, um cálculo prático. Qual a solubilidade de cloreto de prata em uma solução contendo 125 mg por litro de cloreto de sódio? Bem, quando se trabalha com solubilidade, a primeira coisa é transformar essa concentração, no caso que nos interessa aqui, cloreto de sódio, vai gerar cloreto e sódio na solução, transformar em mol por litro. Aqui está em miligrama por litro. Então eu tenho de miligrama, que é 10 a menos 3 gramas, para transformar para mol. Eu pego a massa molar do cloreto de sódio, que dá 2,14 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Agora eu tenho a minha constante de solubilidade para o cloreto de prata. Geralmente, para calcular a solubilidade dele puro, basta fazer raiz quadrada do Ks. Mas nesse caso eu tenho íon comum, então a solubilidade vai ser igual à quantidade de prata que eu tenho na solução e também vai ser a quantidade de cloreto. Só que do cloreto eu vou somar, não é só o cloreto proveniente da solubilização aqui. Aqui vai dar S e S. Só que além do S no cloreto, eu vou adicionar 2,14 vezes 10 a menos 3. Por isso, essa fórmula matemática aqui, eu pego a solubilidade e a solubilidade mais a quantidade do íon comum que eu estou adicionando em mol por litro.
Então, dessa maneira, agora fazendo a multiplicação, né, eu posso também assumir nesse caso aqui, né, que o meu S mais 2,14 vezes 10 a menos 3 é igual a 2,14 vezes 10 a menos 3, ou seja, a solubilidade é muito menor do que o 2,14 vezes 10 a menos 3. E dessa maneira eu vou ter então que a minha solubilidade vai ser 1,82 dividido por 2,14. Vai dar 8,52 vezes 10 a menos 8. Só para nível de comparação aqui, para efeito de comparação, nós temos que a solubilidade sem essa adição de cloreto de prata é 1,92 vezes 10 a menos 3. E com a adição de cloreto de prata é 8,52 vezes 10 a menos 8. Então, nós vamos ter que a solubilidade diminuiu 158 vezes. Eu comparei mol com grama, né? Esse aqui é a solubilidade em gramas por litro na presença de cloreto e aqui em gramas por litro na presença sem a presença de cloreto. Então a solubilidade diminui mais ou menos 158 vezes. No futuro nós vamos estudar o equilíbrio de complexação e na química não existe assim privilégio não, ou seja, ocorrer só um equilíbrio. Quando se tem um ambiente com mistura de espécies químicas, ocorrem diversos equilíbrios simultaneamente. Então, quando nós afirmamos que se você aumentar a concentração de um íon comum, você vai diminuir a solubilidade, é porque estamos considerando apenas um equilíbrio, e isso não é correto. Quando se considera, no caso do cloreto de prata, o equilíbrio de precipitação e o equilíbrio de formação de complexo, constante de formação, nós podemos verificar por esse gráfico, que aborda os dois equilíbrios simultaneamente, que até as concentrações por volta de 10 a menos 3 mol por litro de cloreto, quando adicionada em cloreto de prata, a gente vai diminuir a solubilidade do cloreto de prata. A partir de 10 a menos 3, aumentando a concentração, nós vamos aumentar a solubilidade devido à formação do cloreto, do dicloroprata, né? Então, nós vamos aumentar a solubilidade porque o complexo é solúvel. Então, cuidado quando se fala que o íon comum diminui a solubilidade. Diminui sim, mas tem limites. Bem, por enquanto era isso que tínhamos para conversar sobre os fatores que afetam a solubilidade. Até a próxima.